Então, opa aí, pessoal, bem-vindos ao Simples Podcast. Meu nome é Lourenço Farazato, hoje estamos aqui com a Alicia. Alicia, fala quem que você é e o que tu faz. Bom, meu nome é Alicia Dualose, eu sou professora de Paleografia Diplomática e Edótica da Universidade Federal da Bahia. Paleografia é uma área, parece assim, que eu tô xingando alguém, né? Eu sou pesquisadora dessa área e atuo já há muitos anos com acervos, documentos, tá? Então, meu negócio é papel velho, eu sou a mulher dos papéis velhos. Cara, e o que faz a sua área? Explica pra galera que não sabe, eu aposto que muita gente não sabe, né? Não é uma área assim que a galera pesquisa muito sobre. Então, o que tu faz nessa área? Tá, seguinte, paleografia, se nós temos algumas formas de definir, ou pela etimologia, ou por explicações de ação, né? Então, em termos de etimologia, estudo das escritas antigas, né? Mas a paleografia é uma ciência que vai muito além do estudo das escritas antigas, porque ele abarca os materiais usados para escrever, as formas de escrever, quem escrevia, quando escrevia, de que forma escrevia, onde se guardavam esses escritos, como é que eles se conservam, como é que eles se degradam, com que instrumentos as pessoas escreviam, sobre que suportes, né? Se a gente analisa também, cruza informações, né, com outras áreas para verificar, por exemplo, se um documento é verdadeiro, se ele é falso, se ele é da época que ele está dizendo que ou se ele é de outra época, né? Por exemplo, às vezes nós temos um documento que tem a data de 1500 e pouco e está sobre um papel que foi produzido no século XX, né? Então, ele pode ser uma falsificação, ou ele pode ser uma cópia, simplesmente, né? Então, a paleografia se ocupa de tudo isso. Só que para fazer tudo isso, nós temos que dialogar com uma série de outras áreas, que são história, filologia, diplomática, que é uma outra área que se dedica aos documentos antigos, mas mais no sentido de documentos de teor jurídico, que tem uma fórmula pronta. Por exemplo, uma ata tem sempre uma fórmula pronta, né? Ela começa no dia tal, no lugar tal, presentes, fulano, beltrano, ciclano, reunidos para, nananã, e aí tem o conteúdo e termina com todos, eu fiz a presente ata e todos assinam, né? Então, essas estruturas são estudadas pela diplomática e nos ajudam muito na paleografia a entender também essa questão da veracidade. E quando nós estamos olhando para um material que está em formato de livro encadernado, nós também nos valemos de uma outra ciência, que é a codicologia, que é a ciência dos códices, né, desses livros cadernos unidos por cozedura, solidários por cozedura, né? Então, nós nos valemos de todas essas áreas que são ciências autônomas, mas que podem ajudar umas às outras, dependendo do que nós estamos fazendo. E, obviamente, a gente dialoga muito com a história e muito com a linguística histórica, né? Porque muitas vezes a gente consegue olhar para um documento e analisar esse documento mais pelo contexto, pelo que ele está dizendo, pelo conteúdo do que ele está falando, né? Para depois ir para essas questões materiais, de traçado de escrita. Enfim, eu acho uma área fascinante. Adoro trabalhar com isso. Foi por isso que eu vim parar na Bahia, sou gaúcha, né? Mas foi por isso que eu vim parar na Bahia. E hoje roda aí o mundo afora, falando de papéis velhos brasileiros, em geral brasileiros, né? Mas muitas vezes produzidos no Brasil, mas que estão em outros países. Cara, na Bahia tem muita história, né, mano? Acho que é o lugar, assim, um lugar no Brasil que tem mais história. É por isso que você foi pra Bahia? Eu fiz graduação, eu comecei, na verdade, assim, sou uma bailarina aposentada, dancei por 25 anos, então tenho joelho podre, coluna podre, e aí depois eu comecei a fazer faculdade de biologia, fiz uma parte da faculdade, depois terminei trancando, e fui fazer letras quase que por acaso, assim. E dentro das letras eu descobri que tinha uma área chamada filologia, que é a área que estuda a história das línguas e os textos antigos
através, né, ao longo do passado, né, consegue trazer esses textos para hoje, trazer esses textos para leitores atuais, né? Só que no Rio Grande do Sul, essa é uma área que morreu, não existe mais em nenhuma faculdade, ela é dada, ela não faz mais parte do currículo de letras, né? Eu sou formada em letras, então a minha primeira orientadora de iniciação científica, quando eu disse para ela que eu gostava muito de trabalhar com isso, eu era revisora das publicações do Centro de Pesquisas Literárias da PUC, que era o maior centro de pesquisas de acervos literários do Brasil, né? E eu disse que eu gostava muito de trabalhar com revisão, com edição de texto, com essa coisa de mercado editorial, ir nas editoras, ir nas gráficas, eu fazia tudo isso e adorava isso, né? E disse para ela, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E ela disse, não, você vai ser filóloga. E eu disse, o que vem a ser filologia? Né? Não fazia a menor ideia. E aí eu tive no último semestre uma disciplina de filologia. E então a PUC, literalmente, me mandou para cá, né? Minha ex-orientadora, mandou um e-mail para minha futura orientadora de mestrado, dizendo, estou te mandando uma guria para fazer mestrado e doutorado aí, depois devolva, né? Só que não fui devolvida, no fim das contas, porque quando eu cheguei para fazer o mestrado em letras, na área de filologia, eu descobri que existia uma coisa muito mais legal ainda que a filologia, que era a paleografia, né? Que é uma disciplina que também só tem, assim, apesar de estar, eu digo que a paleografia está na moda ultimamente, ela não tem sido uma disciplina curricular nos cursos do Sul e Sudeste, né? Ela é muito dada aqui no Nordeste, assim como a filologia, a paleografia diplomática e edótica são muito dadas aqui no Nordeste, em especial na Universidade Federal da Bahia. E é por isso que eu vim para cá, né? E estando aqui, comecei a trabalhar eu trabalhava com acervos modernos, né? Com acervos do Érico Veríssimo, do Mário Quintana. Durante meu mestrado e doutorado, também trabalhei com acervo literário, com acervo do autor do Hino do Senhor do Bonfim, Arthur de Salles, que era um poeta baiano. Só que depois eu fui sendo chamada por acervos bem mais antigos, instituições como o Mosteiro de São Bento da Bahia, a Irmandade da Conceição da Praia e Santíssimo Sacramento, e outras instituições, né, que foram me levando a recuar séculos para trás, né, nessa pesquisa e me exigindo fazer outros tipos de capacitação, que eu terminei fazendo em conservação, restauro, e me especializando bastante nessa área de pesquisa em acervos históricos, que eu chamo de acervos especiais não óbvios, né? E sim, aqui na Bahia é onde mais tem, porque, por exemplo, nós temos em quantitativo o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, gigantesco. Nós temos em quantitativo o setor de manuscritos da Biblioteca Nacional, enorme, e na divisão de obras raras também tem muito manuscrito. Mas onde tem mais manuscrito em instituição que não é acervo, instituição que não é um arquivo para atender o pesquisador, sem sombra de dúvidas é a Bahia. Porque, afinal de contas, o Brasil nasceu aqui, né? E muitas instituições são bem antigas, assim, tem 400 anos, 450 anos, e elas produziram ao longo dos séculos material escrito. Alguns foram guardados de propósito, porque são importantes, e outros foram literalmente esquecidos na gaveta. Esses esquecidos na gaveta são os que eu mais gosto, que nos contam uma história assim, muito miúda, às vezes, assim, de receita de pastel, lista de hábitos que foram para a lavanderia num determinado tempo, dia. Isso é muito fantástico. Cara, mas eu chamo esses acervos não óbvios, né? Não, sim, pô, isso daí deve ser da hora demais, porque tipo assim, parece pequenas coisas, tá ligado? Mas isso acaba ensinando o que era o dia a dia da galera antiga, sabe? O que é Exatamente. interessante. E, aliás, por que você acha que no Sul eles não abraçam muito a paleografia? Por quê? Por exemplo, porque a Bahia, ela abraça muito a história dela, né? No Sul, no resto do país, eu já não sei se funciona muito assim. Bom, eu sou da última cidade do Sul, que foi a primeira capital, que é a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E nós temos lá no Sul uma característica muito peculiar, que é produzir cultura e consumir lá mesmo. Então, assim, tem livros que são best-sellers lá, que viraram filmes, que
também são super assistidos, né, em cinemas, não em cinemas alternativos, mas em cinemas grandes, né, mas que nem chegam aqui. Nós temos, por exemplo, uma coisa chamada rock gaúcho, né, que é um tipo de rock específico que, por exemplo, os Engenheiros do Havaí saíram de lá, todo mundo conhece, mas é aquela característica de música que eles fazem, é muito feita lá e se consome lá, né? Então, assim, o Sul cuida muito da sua cultura, fala muito na sua cultura, mas em termos de documentação, a região Sul, Sudeste, tem deixado isso esquecido, ou então, assim, deixado isso esquecido em termos formais. Existem passarinhos apagando incêndio com água no bico, como eu falo, né? Em várias instituições, por exemplo, o Arquivo da Cúria de Porto Alegre tem gente trabalhando com paleografia, com cuidado com o acervo, o acervo dos franciscanos, por exemplo, acho que em Santa Maria, se não me engano, tem gente trabalhando com isso, em São Paulo tem um pouco de gente trabalhando com isso, no Paraná também, mas assim, em termos disciplinares, de ter cadeiras, como a gente fala no Sul, e aqui se chama disciplina, né? Lá a gente fala cadeira, que a gente chama de disciplina, curriculares e obrigatórias, a Bahia não a mais antiga, porque a Biblioteca Nacional criou um curso de biblioteconomia e arquivologia, que depois virou a Unirio, né? Então é muito mais antigo, mas é a única instituição que tem continuamente essas disciplinas todas, tanto como obrigatórias como optativas, para 5 cursos de graduação e mais 5 cursos de pós-graduação. Eu, por exemplo, sou do setor de filologia, mas sou professora do curso de História, de Arquivologia, de Biblioteconomia, de Letras e de todos os BIs, que é Bacharelado Interdisciplinar. As pessoas, às vezes, se matriculam, os BIs, assim, se matriculam meio sem saber o que é a disciplina, aí chegam já no primeiro dia, eu já levo papel, pergaminho, papiro, pena metálica, todos os instrumentos de escrita, aí a galera nunca mais sai, fica até o final do semestre, porque é uma coisa muito encantadora mesmo. Eu digo para os alunos que é um privilégio, assim, ter acesso, ter a forma de descritografar, né? Ter a competência de descritografar aquilo que está escrito ali de uma forma mais antiga, né? De uma forma mais difícil, né? E, então, assim, não é que o Sul não cuide da sua memória, o Sul e o Sudeste, né? Mas em termos disciplinares, realmente, as disciplinas de história da língua, de história da escrita, elas foram retiradas dos currículos, mas eu tenho visto, nos últimos anos, um movimento, assim, muito individual de professores, tanto na Federal de Santa Catarina, na FURG, que é onde eu fiz biologia, né, na Federal de Rio Grande, tentando oferecer, ou como disciplina optativa de férias, ou como aulas abertas, ou trazer mesmo para os desenhos curriculares, de novo, né, a disciplina de paleografia. Só que, bom, eles não têm a expertise, nem a especialidade que a gente tem aqui, então, eu, por exemplo, quando eu vou para o Sul, né, sou de lá, então vou com uma certa frequência, eu já aviso aos meus colegas das universidades, olha, estou chegando, vou ficar aí de tanto a tanto. Aí o pessoal já diz, então vem dar uma aula aqui, vem dar uma aula aqui, vem dar uma aula aqui, e aí eu já organizo minha vida de férias, né, dando um pouquinho de aula e levando um pouquinho do nosso know-how aqui, do nosso conhecimento, né, para os outros estados, né, que são mais jovens, que têm histórias mais recentes, mas que sim, tem muito documento, muita história escrita, né? Que a maioria dessas instituições mais antigas, elas não são acervo, elas são instituições vivas, que tem gente morando e que tem gente vivendo nelas, tem gente produzindo ainda documentos, mas elas não têm uma pessoa designada para receber o pesquisador. Muitas delas não têm um acervo organizado. Então, assim, é um trabalho que tem que começar bem antes do saber decodificar a escrita, saber ler, né? Saber entrar aí nesse universo da escrita antiga, né? E eu acho que no Sul isso não tem acontecido muito, talvez por não perceber ou por não conseguir chegar nessas instituições. Cara, e aliás, a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil alguma coisa ser valorizada, né, mano? A gente sabe que é muito complicada alguma área ser valorizada, mas
a paleografia, ela é valorizada no Brasil? Por conta que, querendo ou não, é para conservar a história, né, mano? Tem que ser valorizada. Vocês acham que vocês são devidamente valorizados pela população ou pelo próprio governo? Bom, nós somos, quando eu falo nós, eu estou falando de todos os professores de paleografia, que quase sempre, todos os pesquisadores da área, né, que quase sempre estão ligados ao âmbito acadêmico. O professor nunca recebe o que deveria receber, a gente nunca trabalha a quantidade de horas que a gente deveria trabalhar. Segunda-feira foi dia do funcionário público, era meu feriado, e eu fui dar uma aula para os alunos da Universidade Federal da Bahia, porque eles são do curso noturno e eles queriam uma aula num dos lugares onde eu trabalho, num dos acervos nos quais eu trabalho, que é o Gabinete de Português de Leitura, que funciona só durante o dia. Eu digo, então, vamos botar nossa aula no feriado, né? Então, assim, em termos de âmbito acadêmico, claro que nós não temos a valorização financeira que deveríamos ter, né? Outra coisa que é bem chamativa é que, assim, volta e meia nós somos, eu em especial, eu falo nós porque estou acostumado a trabalhar com grupo, com equipe, com orientandos, né? Mas, assim, eu sou muitas vezes acionada por instituições, por colegas, né? Para pequenas ou grandes consultorias, né? E isso tudo é muito no favor. Eu faço porque gosto, faço porque eu amo, mas é um trabalho, afinal de contas. Eu sou dedicação exclusiva, então não posso receber. Enfim, mas é um trabalho de prestação de serviço, né? E isso, para nós do Brasil, isso realmente não é valorizado mesmo, né? Por outro lado, eu percebo que os alunos valorizam muito a disciplina, né? Porque não é uma única disciplina, é paleografia e edótica, paleografia diplomática, paleografia 1, 2, paleografia e crítica textual, filologia textual e outras tais, né? Edição de documentos manuscritos, edição de documentos posteriores ao século XVI, são várias disciplinas, né, com vários nomes, para cursos diferentes, né? E elas só existem há 50 não, 70 anos já, porque começou na década de 50, né? Então a gente já está 20 anos do século XXI, então, e os alunos continuam fazendo com que elas existam, porque eles continuam se matriculando em massa. Então, nós temos, por exemplo, 5 turmas três turmas de um curso, 5 turmas de outro, 2 turmas de outro, e todos os semestres, né? Então, os alunos fazem com que a gente continue sendo valorizado nesse sentido. E outra coisa que nos últimos anos eu tenho percebido bastante é que a paleografia brasileira, assim como os portugueses dizem, nós ou pelo menos eu, né, que eles sempre, é comigo que eles mais têm contato, mas enfim, eles falam que nós fazemos uma paleografia à brasileira, porque na Europa se estuda paleografia muito para trabalhar com documentos medievais. Só que nós não temos Idade Média. Então, nós não vamos nos debruçar só sobre documentos medievais e esquecer o nosso início, a nossa fundação, né? Eu agora, há pouquíssimo, sei lá, 3 dias, voltei de Portugal, e eu tive no Arquivo Ultramarino, no Arquivo da Torre do Tombo, no Arquivo da Universidade de Coimbra, na biblioteca, no setor de reservados da Universidade de Coimbra, para analisar documentos que foram produzidos no Brasil ou sobre o Brasil e que estão lá do outro lado do oceano, porque nós basicamente não temos documentação do século XVI, né? E é muito lindo ver a nossa história nascer por escrito, porque a nossa história, tudo nasce por escrito antes de nascer efetivamente. Tudo é pensado e existe um ato legal, jurídico, que institui aquela coisa, né? E esse ato geralmente vem antes da chegada das pessoas, da construção dos prédios e etc. E isso é muito bacana. Então, assim, quando a gente pega a nossa documentação do nosso primeiro século, é muito, muito lindo ver isso. Fora o fato de ter a valorização que nós temos Brasil, né? Nós temos o complexo de vira-lata, né? Mas o pesquisador brasileiro é muito valorizado lá fora, real oficial. Assim, não em termos financeiros, até porque normalmente a gente é convidado, se banca as viagens, mas não necessariamente nós somos remunerados, né? Até porque professor público é público em qualquer lugar. Mas o fato de ser chamada sistematicamente, por exemplo, a cada, sei lá,
2 vezes por ano, 3 vezes por ano, né? Para ir ser ouvida lá, significa que eles querem nos ouvir, né? E não é só a área de paleografia, são todas as áreas. Durante a Covid mesmo, vários pesquisadores brasileiros, nós tivemos o que a gente chamou de fuga de cérebros, né? Vários pesquisadores brasileiros foram, assim, puxados pelas universidades estrangeiras, porque sabem que o que a gente faz bem feito, porque a gente faz com pouco, a gente tem pouco recurso, né? E a gente dá uma volta e consegue realizar com uma qualidade, às vezes, superior, né? Então, sim, nós fazemos uma paleografia que não é da Idade Média, a gente amplia esse conceito, assim como amplia o conceito de codicologia, a gente não trabalha com códices, que nem aqueles lá dos monges, dos copistas e coisa e tal, mas a gente trabalha com livros, manuscritos, encadernados, né? E que tem muitos elementos dos códices antigos, então a gente traz todas essa metodologia para olhar para esse material, né? E, bom, enfim, foi por isso que eu vim parar aqui, e daqui não saio mais, né? Se sair daqui vai ser só para ir ali na Europa e voltar, para ser ouvida e para ver um pouco da nossa história também, porque, como eu disse, o nosso primeiro século, basicamente, quase todo o nosso primeiro século escrito não está no Brasil, porque a documentação que nós tínhamos aqui foi devastada pelos holandeses nas várias invasões que eles tiveram, e porque a consciência de conservação sempre foi muito grande para instituições religiosas e para instituições assim, tipo régias, porque documento é patrimônio. Em geral, o patrimônio está representado num documento. Tipo assim, ganhei uma terra, tenho o testamento que está me dando essa terra. Preciso registrar isso em algum lugar. Então, as instituições religiosas sempre se preocuparam com isso, mas elas sempre tiveram rato, broca, cupim, barata convivendo ali no seu entorno, porque são instituições antigas, têm paredes enormes, geralmente ficam em lugares mais isolados, né? São grandes, né? E sofrem com esses seres aí que adoram devorar o papel há muitos séculos. Então, muitas vezes a gente tem documentos que são cópias de documentos do século XVI, porque, e aí eles dizem textualmente, porque os originais foram comidos pelo bicho. Não dizem que bicho, mas a gente sabe quais são, né? E não é a traça, viu, gente? Não botem a culpa na traça, que a traça quase não tem culpa de nada, coitada. Todo mundo que fala em papel velho tá assim, tá comido de traça. Coitada da traça. Dos males, se fosse ela o nosso problema, a gente estava feliz. Mas não é, não. Cara, como vocês identificam uma falsificação? Por exemplo, vamos dizer que eu sou, sei lá, século XVI, né? Eu vou lá, eu escrevo alguma coisa, e daí eu falo, cara, eu vou escrever isso para enganar a galera do futuro, tá ligado? Uhum. Como você saberia que eu estou enganando você? Sendo que eu poderia estar escrevendo algo totalmente estéril. Pois, existem dois conceitos que são bem importantes, que é o falso e o falsificado. Tá? O falso é aquele que nunca existiu, que foi produzido do zero para dolo. Né? Os dois são produzidos para dolo. E o falsificado é aquele que existiu e foi adulterado. Tá? Um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é que quando... Eu tenho 52 anos, tá? Quando eu estudei na escola, me ensinaram a preencher cheque, porque eu sou do tempo que tinha cheque, não sei nem se vocês sabem o que é um cheque, mas enfim, era uma forma de transferir dinheiro para outras pessoas, né? Ou de um banco para outro, num papelzinho escrito, né? E eu aprendi a escrever 1.000 cruzeiros, ou 1.000 cruzados, né? Foram várias moedas ao longo da minha vida, e esse 1 era escrito com H, H-U, como era escrito desde o século XVI, XVII, XVIII. Por que que a gente, no século XX, estava sendo ensinado especificamente para cheque, escrever 1 com H? E um detalhe, o cheque, ele tem o número do valor e ele tem por extenso valor. Né? Então, a explicação... Diga. Não, eu só fiquei tipo, por quê? Tipo, por que isso? Pois, assim, quase sempre um documento de teor jurídico ele vai ter o número e a forma escrita do número, quase sempre, tá? Desde que o mundo é mundo. Por uma questão de segurança. Então, por exemplo, se eu boto 1.000 cruzeiros, alguém pode botar um 1 na frente e eu acabo de perder 10.000, porque em vez de 1 vira 11. Se eu escrevi 1 por extenso com U,
alguém vai lá, traz um tracinho para cá, transforma o meu U num O, e pega a última perna do meu M e transforma num Z e bota um E. E eu acabei de perder 11, quer dizer, 10 mil, né? Porque os 1.000 já estava dando de qualquer forma. Então, assim, isso é um documento falsificado. E se faz isso desde sempre. Essas disciplinas, paleografia e diplomática em especial, elas nascem elas nascem como disciplina, como ciência, com metodologia específica, justamente para que isso fosse evitado. Porque durante guerras, durante batalhas, né, as pessoas se movem, como a gente tem visto agora lá no Oriente, as pessoas saem das suas casas, as casas deixam de existir, ou as pessoas morrem, e aquelas pessoas tinham propriedades. Essas propriedades vão ficar devolutas, que a gente chama, né? Que não tem mais dono. É muito fácil que alguém pegue, olhe para aquela terra e produza um documento dizendo esta terra pertence a fulano de tal e apresente esse documento, pronto, agora essa terra é minha. Né? Se ninguém contestar, provavelmente permanecerá. Mas existem uma série de elementos que fazem com que a gente perceba que um documento é falso, ou é falsificado, ou é verdadeiro. Né? E, em geral, o que nos mais fala sobre isso, o que é mais assim assertivo, é a questão da materialidade. Por exemplo, um papel produzido no século XV, no século XVI, ele tem uma forma de produção específica, ele tem marcas, que a gente chama de marca d'água, que é aquela que a gente olha contra a luz, fica um pouco mais transparente, né? Como tem no nosso dinheiro. O nome daquilo é marca d'água e vem desse período como um elemento de segurança. Né? Então, assim, é possível que as pessoas produzam um papel da mesma forma como se fazia antigamente, com celulose de algodão, por exemplo, roupas de baixo rasgadas, ceroulas, né? Rasgadas, brancas sempre, né? E maceradas para fazer uma polpa dentro de água, né? Misturado com água, para, num bastidor, tipo numa peneira grande, produzir uma folha de papel. Ok, a pessoa pode fazer isso. Só que, se esse documento é do século XVI, eu espero ver nele uma degradação de 4 séculos, 5 séculos. Então, essa degradação, as pessoas não conseguem falsificar. Assim como eu posso produzir uma fórmula de tinta, porque existem vários documentos que trazem receitas de tintas. Né? Então, a gente pode refazer as tintas dos períodos anteriores, né? E posso refazer um instrumento de escrita, por exemplo, uma pena de ave. Né? Eu tenho 2 peninhas aqui que eu sempre uso para mostrar para meus alunos, né? Tenho várias, mas enfim, essas 2 aqui, né? Eu posso fazer a ponta da pena, como se fazia antigamente, e produzir um documento com o mesmo instrumento, com a mesma tinta e com papel feito nos mesmos moldes e com o mesmo material. Mas o tempo de degradação, ele vai trazer informações para um bom paleógrafo, para um bom diplomatista e para um bom conservador, restaurador, né, que vai dizer, olha, tem coisa errada aí. Não, esse documento não está batendo. Né? Ou então, por exemplo, usar uma palavra ou uma forma de escrita que não se usava, que não se conhecia ainda em determinado período. Uma forma mais moderna num documento mais antigo. Temos 2 opções. Ou a forma já era usada e a gente não sabia, ou esse documento tem alguma coisa errada. Né? Então, dentro da metodologia de análise de documento falso, falsificado ou verdadeiro, existe uma coisa chamada escolhos, ou escolhos, que é essa análise é um checklist assim, que a gente faz para verificar se tudo que está no documento bate com o período que o documento diz que é. Porque assim, eu digo que eu tenho alguns mantras, né, que eu falo, repito várias vezes para vários alunos diferentes as mesmas coisas. Uma data no documento não necessariamente é a data do documento. Eu posso pôr 1500 e pouco, mas o documento ter sido produzido materialmente 200 anos depois. Ou ele pode ter sido copiado, ou ele pode ter sido falsificado, né? Ou feito uma cópia com fé pública, por exemplo, um traslado que a gente chama. E o nome no documento não necessariamente é o nome de quem produziu o documento, mecanicamente. Então, assim, ter um nome abaixo não significa que foi a mão que pegou a pena. Às vezes,
existem duas coisas que a gente também precisa entender, que é escrita autoral, mecânica, e escrita delegada. A escrita delegada é aquela que eu, por exemplo, estou com o braço quebrado. Aí eu peço para ti escrever um texto para mim. Eu posso te ditar o texto, ou eu posso te dizer, escreve aí uma procuração, dando plenos poderes para fulano de tal. Tu conhece a fórmula de procuração, eu estou dando os dados da pessoa, eu não preciso te ditar esse texto. Mas é uma escrita que eu sou o agente mandante da escrita, mas tu és o agente mecânico da escrita. E isso faz muita diferença quando a gente está analisando, por exemplo, língua. Se eu estou olhando para um português escrito no século XVI por um português, eu estou olhando para um aspecto linguístico. Se eu estou olhando para um português escrito no século XVI por um indígena ou por um negro, eu estou olhando para outro aspecto, certo? E eu preciso saber disso. Eu não posso entrar de forma ingênua na documentação, né? Mas deixa eu contar um caso de um documento que era falso e que até hoje o documento me intriga profundamente. Eu, infelizmente, não tirei uma única foto do documento e foi um documento que me enganou legal, porque eu estava numa casa bem antiga, em uma cidade lá de Portugal, e aí o senhor assistiu a palestra que eu estava dando e disse assim, professor, eu tenho vários manuscritos lá em casa, a senhora quer dar uma olhada? Foi quase fazer assim com a sardinha na frente do gato, né? Eu saí correndo, fui lá para a casa dele dar uma olhada, ele foi tirando gavetas, mais gavetas de documentos, só que eu olhei para a parede e tinha um manuscrito emoldurado, preso na parede. E eu fiquei olhando assim, fui me abaixando, olhando, e fiquei vendo, era uma árvore genealógica escrita, né, uma árvore genealógica assim, bem grosseira, né, com bolinhas, tracinhos, bolinhas, mas produzida com papel do período, com tinta do período, com modelo caligráfico do período, com estilo linguístico do período. E aí o senhor veio e disse assim, professor, isso aí é falso. E eu disse, não parece ser falso, é tudo do período. Não, é que essa genealogia ela não existiu. Essa senhora, ela queria ser nobre. Então, ela inventou uma genealogia. E esse documento, por exemplo, porque eu não conhecia a senhora, ela não é uma senhora ilustre, eu joguei o nome dela no Google, não me apareceu nada, eu não sei nada dela, né? E esse aí me enganaria facinho, porque é uma questão de... A materialidade é do período, toda, né? O conteúdo dele é que é falso. E esse aí me intriga até os dias de hoje. Eu vou voltar nessa cidade, provavelmente ano que vem, para lançar um livro, que é uma das biografias do Marquês de Pombal, com as quais eu trabalho. E eu vou pedir para ele licença para tirar foto, porque esse aí eu vou ter que usar nas aulas como exemplo. Fantástico. Mas eu acho que foi o único documento falso, 100%, que eu vi. Não poderia ser de uma pessoa que nunca foi, tipo assim, que você nunca ouviu falar antes. Ela poderia realmente existir, mas não tem nenhuma documentação dela. E você não saberia. Ele poderia achar que é falso, mas na verdade não é. Não, é porque esse senhor é parente dessa senhora que produziu o documento. Tá. Ele falou com conhecimento de causa. Está na casa dele porque é da família dele. Né? Então, ele falou... Ele conhece, faz parte da história dele. Assim como várias coisas que eu conheço, que fazem parte da minha história. Né? Então, ele falou com propriedade. Não é historiador, mas é a história da família dele. Né? Então, essa aí me pegou com o pulo do gato, assim, legal. Isso aí eu me enganaria. Aí eu passei a ficar mais esperta ainda para esse tipo de coisa, porque se o suporte, se toda a materialidade está me dizendo que o documento é original, eu ainda assim vou ter que desconfiar dele. Né? E eu acho fascinante isso, fantástico. Tem que imaginar que existem pessoas também que gostam de brincar com as outras. Existiu isso a história inteira, tá ligado? Por exemplo, coisa que você estuda poderia ser falso. Você nunca vai saber. Sim. Cara. Sim, assim, eu trabalho com... Eu digo que eu gosto de trabalhar com acervo não óbvio, né? Que são esses acervos que estão... são acervos produzidos por instituições que, no existir, produziram documentação. Sim. Mas a função delas não é ser um arquivo. Então, são documentos que ficam por muitos anos fora do acesso das pessoas. Então, as pessoas, de fato, não viram esses documentos.
por 200, por 300 anos. Tem documento, por exemplo, que o acervo já estava tão comido pelo bicho, como eles falam, que simplesmente se passou uma parede na frente e ficou lá. Uma vez foram fazer uma obra, mexeram na parede e descobriram que tinha um monte de papel devorado por bichos. Quem me segue no Instagram vê que volta e meia eu posto assim, cacos de documento, mas é com esses que eu gosto de trabalhar. E com esses documentos, nós temos, e aí eu falo nós no coletivo mesmo, porque sou eu e a minha colega, amiga, irmã, Ivanilda Amazzoni, que nós fazemos o Memoriarte, né, que é uma instituição que trabalha muito com resgate de acervos, né, com resgate de instituições. Nós temos botado muito pingo no i na história, temos retificado muita história e temos complementado muita história. Porque, por exemplo, quando a gente vai ler sobre a historiografia, que é a escrita da história, né? Historiografia da construção da igreja, da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é uma das mais famosas aqui de Salvador, é a padroeira única e universal do estado da Bahia, né? Não é o Senhor do Bonfim, como todo mundo pensa, e no dia 8 de dezembro sai uma procissão enorme da frente do Mercado Modelo, que é a frente, mais ou menos, da Igreja da Conceição, até a Igreja do Bonfim, né? Ela é uma igreja bem famosona mesmo, ela fica do lado do elevador Lacerda, na frente do Mercado Modelo, na frente do Forte São Marcelo, e ela levou 100 anos para ser escrita, para ser construída, né? Quando a gente mexeu na documentação dela, que trouxemos assim de braçada, um monte de papel que não se sabia o que era, estava tudo misturado, em cacos, assim, nós fomos separando e fomos vendo, por exemplo, que eram folhas de pagamento do canteiro de obras, fomos vendo que eram listas de despesas das obras, ou cartas que acompanhavam as remessas de pedra que vieram de Portugal, já lapidadas, numeradas e prontinhas para montar aqui, feito Lego. E essa não é a única igreja que é assim, são várias igrejas que são montadinhas, feito Lego, né? Então, assim, a gente vê que, ao longo de 100 anos, essa igreja que se tem hoje, que é a terceira igreja neste local, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, ela não pode ter sido feita por uma pessoa só, por um mestre construtor. E a historiografia nos diz, olha, fulano de tal construiu a igreja. Como é que foi fulano? Só fulano. Ele viveu 100 anos? Não é possível, né? Então, a gente encontra nomes de pessoas que até então estavam anônimas, e que fizeram parte da construção daquela igreja. Por exemplo, mulheres trabalhavam no canteiro de obras, braço a braço com os homens, lado a lado, assim, com as mesmas funções, inclusive. Tem duas Marias, que eu nunca me lembro o resto do nome das Marias, que elas trabalhavam como serventes. E eles ganham, se chamava na época, o jornal, que é a jornada, né, a diária, né? Então, o jornal das duas Marias era maior do que a do homem que trabalhava na mesma função que elas, de servente, nas mesmas folhas de pagamento. Não dá nem para dizer assim, foi um século depois, foi 50 anos antes. Não. Nas mesmas folhas de pagamento, a gente tem homens e mulheres trabalhando na mesma função e com o detalhe de que, nesse caso específico, elas estão ganhando quase o dobro que eles. Não sei por quê. Não sou historiadora, não é da minha parte analisar isso, mas, assim, é da minha parte tirar esses documentos do estado deplorável que eles estão e trazer de volta à luz para que a gente possa consertar, complementar, retificar, florear e, assim, engrandecer, né, a história que a gente já sabe. E, às vezes, a gente conta a história está bem errada, viu? A gente já viu, por exemplo, datas de fundação de instituições que não batem com o que a gente está vendo na documentação. Muitas vezes a gente conta para a instituição, mas se a data é mais antiga e a gente está dizendo uma data mais nova, a instituição não quer muito saber lá. Porque ela, claro, prefere ser mais antiga do que eu estou dizendo, né? Mas, às vezes, assim, é tipo em um século de diferença, né? E os documentos falam por si. E é muito bacana ver isso. Eu acho fantástico. Por isso que eu nunca mais saí daqui, porque um acervo vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro, e eu não consigo ir embora. Cara, uma coisa que eu adoro muito é parada de história da arte. Pô, eu adoro demais, cara. Você já pegou algum documento, assim, de coisa antes do cinema existir? Você já pegou? E se sim, como que funcionava isso aí? Bom...
Meus documentos quase todos são de antes do cinema existir. Porque são documentos... são documentos bem mais antigos que isso. Sim, eu estou dizendo literalmente, tipo assim, de alguém que assiste uma peça e coisas desse tipo, sabe? Sim. Por exemplo, a gente, no acervo do Gabinete de Português de Leitura, nós temos um documento que guia a nossa pesquisa lá, que são, quer dizer, um conjunto de documentos, né? Que são os livros de atas. Pelos livros de atas, a gente vai conversando, buscando informação nos outros documentos da instituição para construir uma história, construir uma biografia, né, entre aspas, uma biografia institucional. E a gente vê, por exemplo, que eles faziam as festividades de aniversário dos monarcas portugueses, o Gabinete Português de Leitura, né? Eles faziam no teatro, que era o teatro daqui de Salvador, que não existe mais, que foi queimado, não é o TCA, ficava na Praça Castro Alves, né? A gente vê, por exemplo, relatos de festejos, nós vemos, por exemplo, programas de representações, programas de operetas, programas de festividades que incluem saraus, operetas, etc. Por exemplo, no Museu Imperial, lá em Petrópolis, tem uma encenação, eu não sei se ainda tem, mas tinha, no tempo eu vi, uma encenação de um sarau da Imperatriz e suas amigas, né? E é muito baseado na documentação que eles acharam lá do dia a dia delas, assim, coisas mais bonitinhas, mocinhas todas, né? Conversando, e uma hora uma toca, uma hora outra faz poesia, né? Eu sou uma pessoa de época, fui criada pela minha avó e pela minha bisavó, então, assim, essas coisas não me são estranhas, né? Na minha casa, volta e meia, a gente reúne 3, 4 pessoas, bom, um já vai para o piano, já vai para a cítara, a minha avó declama e canta, e assim vai indo, fazemos um sarau, né? Quer dizer, fazíamos, né? São muito tempo atrás. Mas, então, assim, essas coisas existiram, sim, né? E quando a gente fala em acervo, eu trabalho especificamente com acervo em papel e acervo manuscrito ou datiloscrito, que é o datilografado. Trabalho também com livro, raro, antigo, anterior à imprensa atual, moderninha, né? E trabalho muito com anotações manuscritas nesses livros, por exemplo, marcas de leitura das pessoas que estavam lendo esses livros há 200 anos atrás, né? Então, eu trabalho com isso, mas existem acervos também sobre papel, que são mapas, que são pinturas de aquarela, que são fotografias anteriores, né, ao que a gente chama de fotografia atual, que são fotografias in vitro, né, que são essas são super difíceis de conservar. Elas são meio... um pedaço de vidro meio abauladinho, assim, né? E elas são realmente difíceis de conservar e são bastante tóxicas. A gente sente um cheiro, assim, avinagrado quando chega perto. Tem que ter muito cuidado para manusear, muito cuidado para conservar, né? Por isso que quando alguém se especializa em conservação e restauro, tem que se especializar num tipo de coisa. Ser especialista em tudo, tipo assim, edifício, obra de arte, escultura, papel, fotografia, provavelmente a pessoa sabe um pouquinho de cada coisa e não sabe muito de nada, né? Então, é estranho. Mas existem outros documentos dessa natureza. Sim, e existem também rolos e mais rolos de filmes que são a parte mais difícil de se cuidar de um acervo. Por exemplo, no Arquivo Nacional é a sala mais preocupante, super ar-condicionado, assim, a milhão de gelado. Né? A gente entra lá já tiritando, assim, e o cheiro de vinagre bem forte, porque eles são autocombustíveis, assim, é uma coisa que tem que cuidar com muito zelo mesmo. E são coisas que se perdem. Aparentemente o papel é frágil, mas ele é só aparentemente frágil, ele não é frágil mesmo, né? É uma coisa bem resistente. Diga. Cara, e vocês possuem algum limite, por exemplo, na história que vocês estão procurando? Ou que, por exemplo, vocês pegam uma história extremamente, cara, bizarra. Tipo, tem bagulho de escravidão, né? Então a gente pode ter isso como exemplo. Por exemplo, eu conversei aqui, eu esqueci agora o nome, mas é daquelas pessoas que pegam uma imagem antiga para estudar o contexto da história. Eu esqueci agora o nome. Mas enfim. Daí ele falou para mim que quando é bagulho de escravidão, eles descartam coisas que é muito pesado, sabe? Imagens extremamente
como as pessoas falam, imagens gore, né? Que é aquelas imagens realmente explícitas. Vocês possuem isso também? Essa coisa de não vão... Cara, mas isso... Assim, eu vou fazer Vai fazer uma pergunta se isso não é censura. Não, não seria bastante isso. Mas é quase isso. Eu ia perguntar se, por conta que isso faz parte da história, né, mano? Isso faz parte da história. Eu concordo com você, a gente realmente tem que não trazer muito isso à tona para, né? Não, pô, vai denegrir a imagem das pessoas que estavam lá, né, mano? Então, não é isso, não é essa a questão. É porque, assim, não é quando essas pessoas, por exemplo, falam que eles fazem uma espécie de seleção entre o que vai ser apresentado e o que não vai ser apresentado de forma tão explícita, não é para melhorar a imagem horrível de quem fez aquilo, mas é para não chocar quem está vendo. Tem coisas que são tão duras, tão pesadas, que, assim, eu muitas vezes chorei e choro lendo documentos. Muitas. Porque, assim, nós não trabalhamos com ficção. Aquilo são pessoas que viveram antes de nós. Eu já estou emocionado de novo. São pessoas que viveram antes de nós e que passaram, de fato, por tudo aquilo. Então, assim, tem relatos... a escravidão tem vários relatos desse sentido, mas, assim, funcionários são torturados, pessoas, mulheres, por exemplo, sofreram muitíssimo ao longo da história, e existem trechos de textos assim que doem quando a gente lê, né? Mas eu tenho por política publicar tudo que está ali, então a gente publica. Só que eu não vou sair, por exemplo, dando uma palestra sobre a forma de tortura de Garcia Dávila sobre um determinado empregado dele, que é uma coisa assim atroz, é difícil até de falar, né? Tem um dos documentos, uma das biografias do Pombal com a qual eu trabalho, que eu tive que ler 5, 6 vezes, porque foi uma edição, eu transpus ela para a ortografia atual. Né? Então, são 3 documentos que são versões de um mesmo texto, então tive que cruzar os 3 documentos, fazer um texto único, cruzando as informações deles, complementando, né? Informações que tinham num, que não tinham no outro, que não tinham no outro, e ainda trazer isso para a ortografia atual no modelo europeu. Não é? Então, é Antônio, não é Antônio, né? Ele vai ser publicado lá. E eu tive que ler umas 5 vezes a morte, a condenação e morte de um cara, que não vou nem dizer o nome aqui, mas, assim, todas as vezes eu ia dormir perturbada, porque é muito pesado. E depois se descobre que o cara não tinha culpa de nada. E isso é muito comum também. Né? Por exemplo, às vezes, eu tenho uma orientanda que está fazendo doutorado, tem 2, né? Que está fazendo doutorado de sanduíche em Coimbra. Eu estava hoje comentando com ela, né? Quando a gente vê, por exemplo, que a mão da pessoa que a gente está lendo, sei lá, uma semana lendo uma mão, e a mão vai ficando envelhecida, bem envelhecida, né? E aí, vira a página, mudou a mão. Se mudou a mão, é porque a pessoa provavelmente faleceu. Né? Teve um necrológio do Recolhimento dos Humildes. Recolhimento é tipo meio um orfanato, um convento e uma educandário, um pouco de tudo, para mulheres. Né? Do Recolhimento dos Humildes, que fica aqui em Santo Amaro, mais um dos acervos com os quais eu trabalho. E o necrológio foi escrito por um pároco durante muito tempo. Né? E eu vi a mão dele envelhecendo. Né? E aí, quando a mão estava muito, muito envelhecida, e eu fui dormir. Quando eu voltei no dia seguinte para trabalhar, abri, porque eu trabalho com a digitalização, prefiro trabalhar com imagem do que direto no manuscrito. Né? Então, abri o documento, virei a página e tinha mudado a mão, e era o registro da morte dele. Eu desatei a chorar. E aí eu comentei com a minha amiga Vanilda, de ai, tô arrasada, fulano morreu. Ela disse, criatura, ele morreu faz 200 anos. Eu sei, mas eu estava falando com ele ontem. Né? Então, assim, a gente, de fato, entra muito na história dessas pessoas. Né? Outro trabalho que me emocionou e me levou à angústia, muitas vezes, foi o trabalho
de identificação das mãos da Revolução dos Alfaiates, da Conjuração Baiana, Revolta dos Búzios, tem vários nomes para esse mesmo movimento, um dos tantos movimentos antes da nossa República, né? Que é de 1778, aqui na Bahia, 78 e 79. E a grande questão dessa investigação que foi feita, e a qual o Arquivo Público do Estado aqui me pediu para editar, é quem escreveu os documentos que foram afixados em lugares públicos da cidade para conclamar que a população se rebelasse, né? E eles fazem uma análise da caligrafia, da mão, dos elementos, né, que produzem um texto, e eles fazem isso juntando, o desembargador que manda fazer, ele faz isso juntando peritos. Peritos da época são escrivães, tabeliães, são pessoas que trabalham com escrita, né? E eles acusaram 2 pessoas de terem escrito os mesmos documentos. Quando a gente olha para a mão, para a assinatura de um, e olha para a assinatura do outro, a gente fica se perguntando como é que eles acharam que era a mesma pessoa, meu Deus. Não é possível, o cara ficou preso meses, e a letra não tinha nada a ver. E alguns historiadores, bem antes de nós, levantaram a lebre de que talvez todo o processo tivesse sido forjado porque esses papéis sediciosos que estavam no Arquivo Público da Bahia, eles tinham a letra igual à do escrivão do processo. E aí, bom, vou ter que eu fazer agora uma análise paleográfica disso para ver quem é que tá errado nessa história, né? E aí nós descobrimos que esses historiadores que olharam para isso, pesquisadores, né, não historiadores só, mas que olharam para isso antes de nós, olharam para as cópias. De fato, tem cópias, né? Tem cópias e tem os originais. E os originais, de fato, foram escritos pela mão que produziu as assinaturas do cara que foi condenado, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. Mas tem outra mão no processo que é muito parecida com a dele. Então, assim, eu estava em Coimbra, na época, como professora visitante da universidade de lá, e essa minha orientanda, que agora está lá, estava aqui no arquivo do Estado. E ela tinha começado a trabalhar com isso naquele momento, né? E eu dizia para ela, pega o papel, vai para a janela, e tira uma foto dele assim na janela, porque eu queria ver a marca d'água do papel, para ver de que época era o papel, para ver se o documento era verdadeiro ou não, né? E por muitas vezes eu, conversando com ela, eu dizia assim, ai meu Deus, condenaram a pessoa errada. E aí no dia seguinte eu voltava e dizia, não, parece que a mão eu não posso dizer assim, condenaram a pessoa certa, mas eu posso dizer, a mão que assina por ele os depoimentos é igualzinha, exatamente a mesma mão que produz os papéis sediciosos. Mas eu não estava lá há 220 anos, para ver se a mão pertencia ao corpo do José Gonzaga das Virgens e Veiga, né? Mas, assim, são coisas bem angustiantes, né? Um trabalho que parece só glamuroso, só fascinante, mas muitas vezes é um trabalho bem sofrido. Fora isso, assim, a gente tem que se meter, eu gosto disso, mas, assim, se meter em arquivo, lidar com muita sujeira, broca barata, cupim, rato morto, lagartixa espremida, lacraia viva, né? E a gente tem que se cuidar, tem que saber se cuidar para não se contaminar, para não estragar o documento. Existem acervos que podem fazer muito mal para as pessoas, porque eles estão contaminados num nível assim bem significativo, e às vezes a gente tem que juntar pedacinhos mesmo, juntar caquinhos da história, né? Então, eu como sou paleógrafa e conservadora e restauradora, me divirto muito montando, em vez de montar quebra-cabeça, eu monto manuscrito. E aí eu vou juntando os pedacinhos, né, para ver se a história faz sentido, se a letra é a mesma, né, se a caligrafia é exatamente aquela, se o verso e o reto combinam, se encaixa o que está escrito aqui, né, e também o que está escrito aqui para depois poder passar o restauro, né? Então, assim, tem calor, tem suor, tem de tudo, né? Não é só glamour, não, mas é bem interessante. E hoje a gente tem muita tecnologia que nos ajuda nesse trabalho, e tecnologia que foi também produzida por nós. Então, se as tecnologias de hoje existem para ajudar o pesquisador dessa área, é porque tem a nossa mãozinha ali fazendo a tecnologia funcionar, né? A gente é que ensina a máquina. Tem que ter a mão de vocês, porque senão, pô, os caras não sabem o que tá fazendo, tá ligado? Vocês têm que estar lá com eles para falar o que eles têm que fazer, o que vocês querem, né, mano? Para eles poderem a gente treina modelos, né, de
ensina para o computador que ele tem que olhar, por exemplo, para o transcritor automático de texto. Ele tem que olhar para uma imagem, o programa recebe uma imagem e eu tenho que contar para ele que aquilo que está ali naquele trecho é letra tal, tal, tal e tal, né? E vou fazendo isso sistematicamente, muitas e muitas vezes, com muitos e muitos folhas, para muitas e muitas mãos diferentes, para idiomas diferentes, séculos diferentes, né? E aí, a plataforma com a qual a gente mais trabalha, que é o Transcribus, ele trabalha com inteligência artificial. Então, quanto mais a gente usa, mais espertinho ele vai ficando, né? Mas, fora isso, a gente tem também sistemática, por exemplo, de transcrição colaborativa. A gente joga no ecossistema da Wiki, né, da Wikipédia, são vários pedaços, né, que a gente chama de ecossistema da Wiki, e eu posso botar lá um manuscrito, eu começo a transcrição, tu faz mais uma parte, depois outra pessoa pega e complementa mais um pedacinho, né? E aí, por último, chega na minha mão de novo, e aí eu faço a revisão e digo, ok, agora pode validar. Aí ele recebe uma bolinha, não me lembro de qual cor, que diz assim, ok, este documento está revisado e pode confiar no que está transcrito nele, né? Isso são tecnologias que nós mesmos fomos criando para ajudar o nosso trabalho. Fora isso, assim, a gente usa aparatos muito de pesquisador, né? Eu fico indignada quando as pessoas dizem assim, o cientista e o pesquisador. Nós somos cientistas, né? Eu tenho microscópio, eu tenho negatoscópio, eu tenho paquímetro, eu tenho pHmetro, eu tenho zilhões de coisas que andam na minha mochila o tempo todo, né? Para poder olhar para esse material, para poder olhar de uma forma bem mais aprofundada, coisa que eu fazia a olho nu, eu consigo fazer muito melhor se eu tiver todo esse aparato tecnológico, se eu souber extrair dele as melhores informações, né? Então, hoje existem bases de dados, por exemplo, para essa marca d'água que eu falei, que é uma marca de segurança do papel, para dizer assim, esse papel foi produzido na Itália no século tal e circulou entre o ano tal e tal, né? Então, eu já sei onde é que ele está. Tudo isso tem gente da nossa área alimentando essas informações, porque não é gente de TI que está fazendo. O pessoal de TI prepara o escopo, né? E a gente alimenta as ferramentas, né? Mas tem muito preconceito ainda, muito, muito mesmo, de gente da nossa área em relação a isso. Eu fico brincando, dizendo assim, trabalho com coisa velha, mas de jeito moderninho, né? Eu não sou uma menina, tenho lá meus 52 anos, mas, enfim, eu faço jus ao meu tempo. Estou aqui hoje, né, falando contigo sobre paleografia no formato digital, que vai ficar aí online, e não tenho menor problema em relação a isso. Durante a pandemia, por exemplo, acho que eu fui uma das que transicionei mais rápido na universidade para o sistema virtual, né? Gosto, adoro, acho muito legal. Acho que a gente consegue se comunicar com muito mais gente. Por isso eu acho que paleografia está voltando à moda, porque quer dizer, quando eu falo nós, eu estou falando muito, muito de mim, mas assim, é mania de falar no coletivo, né? Pesquisador sempre fala no coletivo. Por causa dessa divulgação que a gente tem feito, né? Desse mostrar para as pessoas que paleografia não é só ler documento. Existem manuais de paleografia que dizem que paleografia é arte. Paleografia é suor, técnica, estudo, metodologia, muitas horas de dedicação, não é arte coisa nenhuma, né? Tem manual que diz que metodologia, que paleografia é técnica. Ela pode ser usada como uma técnica de leitura de manuscrito, mas ela é uma ciência muito robusta. Ela é uma ciência com um cabedal teórico assim grande e com um diálogo bem grande com outras áreas, né? E o que a gente está fazendo, a gente sabe o que está fazendo, consegue mostrar por A mais B, sabe? Tem fórmulas para o que nós estamos fazendo, conseguimos apresentar a nossa metodologia, conseguimos justificar as nossas escolhas, né? Então, assim, eu posso ser um leitor de manuscrito e eu posso ser um cientista de manuscrito, né? O cientista vai ter que ler também, claro, mas o leitor, ele não precisa necessariamente chegar nesse nível de análise para dizer assim, olha, esse documento aqui, ele é falso, ou esse documento aqui está falsificado, né? Ou esse documento aqui tem alguma coisa errada
porque o tempo provavelmente não degradou ele como deveria, e coisas do gênero, né? Então, dá para entrar pela paleografia por várias formas, mas eu sempre bato o martelo de que paleografia é ciência, né? E é uma das mais bonitas que eu já vi. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e acho que essa paixão também termina passando um pouco, né? Quando a gente fala do que a gente gosta. Não, você me passou muito essa paixão que você tem. Eu sempre falo, né, que quando eu converso com professores, dá para saber a paixão que eles têm quando eles ficam falando, tá ligado? Quando eles falam, é tipo assim, eu só tô prestando atenção, porque a pessoa sabe o que tá falando, a pessoa gosta do que tá falando. Então, você transmite a paixão que você quer pro público. Isso daí é uma coisa da hora. Uma coisa que eu queria muito te perguntar, né, a gente tá quase chegando aqui a 4h30, então daqui a pouco a gente acaba, que é o seguinte, a gente sabe que, normalmente, paleografia ou filologia, ela envolve muita história. E a gente sabe que a maioria das pessoas, elas começam a gostar das coisas na escola, e a gente sabe que a escola, ela não fala que ela não ensina direito, só que ela não se aprofunda na hora de ensinar. Isso acaba fazendo os alunos perderem muito interesse na história, né? A gente sabe que tanto que acho que adolescente, assim, pré-adolescente, tem aquela frase de, pô, por que eu vou aprender história se história já foi? Não tem por que aprender, né? Então, para que eu quero saber da fórmula de Bhaskara, né? Então, exatamente. Tinha muito poder, muito 2012. Que é o seguinte, você acha que hoje em dia está aumentando essa demanda por história das pessoas? Você acha que as pessoas estão procurando mais história? Porque a gente sabe que está muito polarizado, né? Então as pessoas querem muito buscar história, muito, às vezes, para defender seus próprios interesses. Sim, seus próprios querem pegar a sua versão da história, né? Então, ou para explorar mesmo, mas você acha que deu uma crescida na área de paleografia, na área histórica? Eu acho não, tenho certeza. Os historiadores hoje estão saindo melhor formados, com mais senso crítico, com mais instrumental para ir para a sala de aula de colégio, para fazer com que os alunos percebam que história não é só uma disciplina de olhar para o passado. É entendendo o passado que a gente consegue prever o nosso futuro, entender o nosso futuro. Eu não sou historiadora. Algumas vezes, no início da carreira, já ouvi de historiadores dizendo assim, mas ela não é historiadora, como é que ela trabalha com documentos históricos? Hoje, ninguém mais se atreve a dizer uma coisa dessas. Eu não sou historiadora, mas eu tenho 4 pós-docs em história, né? E sei mais história do que muito historiador, porque eu conheço, por exemplo, eu conheço a história da Bahia por escrito. Quando subo uma ladeira, eu sei que data aquela ladeira foi construída e que documento, eu vejo na minha frente o documento de autorização para a demolição das casas que estavam ali para construção da tal da ladeira, né? E os nossos alunos, eles saem com essas informações, assim, tipo, a história não é bem assim, não foi só essa coisa, não é só esse lado, né? Não é a história de fato, feito e herói, né? É uma história muito mais contextualizada, muito mais complexificada. E uma coisa que eu acho que tem ajudado muito, tanto a história quanto a paleografia, é a Olimpíada Nacional de História. Tem a Olimpíada de Matemática, tem a Olimpíada de Português, tem a Olimpíada de um monte de coisa, né? E tem a Olimpíada Nacional de História. E uma das tarefas, que é a tarefa que eu acho mais fantástica, claro, né? É a tarefa de transcrição de um manuscrito. Então, muitas das equipes caem nessa tarefa, porque o pessoal não assim, não afrouxa, não. São documentos que eles, em geral, botam assim, documentos um pouco mais modernos, por exemplo, menos recuados no tempo, não são documentos do 15, do 16, do 17, que tem letras mais complexas, mais difíceis, mas muitas vezes eles botam um documento do século XX, que tem uma letra muito horrível. Ou então, esse ano, por exemplo, era um manuscrito que era escrito assim, depois a pessoa escreveu num cantinho, assim, uma carta, né? Depois escreveu no outro cantinho, depois escreveu no outro cantinho, né? Os coitados, os alunos ficaram doidos. E aí, o paleógrafo vira, assim, caça ao paleógrafo, porque todo mundo quer ajuda, a gente faz aulão, não vai, claro, dar o ouro para o bandido, né? A tarefa é deles, afinal de contas, mas eu atendo várias pessoas, meus colegas atendem várias pessoas, a gente faz aulão para que eles entendam, aulão, estou dizendo assim, geralzão, né? Ou então faz atendimento individual. Por exemplo, eu esse ano, como eu estava muito sem tempo mesmo, né? Eu disse, olha, só vou atender a primeira equipe que chegar.
E a primeira equipe que chegou foram 2 menininhas pernambucanas, que eu nem vi a carinha delas, porque vocês, né, vocês adolescentes jovens, né, não abrem câmera. A gente acostumou a falar com ícone, né? Eu, pelo menos, já estou acostumada a falar com ícone. E eu não sei nem que carinha elas têm, mas me chamou muita atenção, uma falando com a outra, e percebi que elas não usavam o computador, elas estavam usando o celular, e elas não sabiam usar o computador. E eu dizia assim, aqui vocês vão ter que inserir símbolo e botar um glifo, uma letra, que é o tio em cima, que é o U com tio, né? Ai, como é que eu faço isso, professor? Pelo amor de Deus. Eu vou lá, inserir símbolo, aí eu disse assim, vocês estão no Word? Não, a gente está no celular. A gente está no celular em que parte do celular, né? Então, existe muito isso, mas assim, é a tarefa que a galera fica doidinha e nós da área de paleografia ficamos mais doidinhos ainda. E aí depois, sempre, invariavelmente, eu pego esses documentos, depois que passa a prova, né? Eu pego esses documentos e uso com os meus alunos de graduação em História, em Paleografia, para criticizar isso, para ver, porque às vezes até o pessoal da organização dá umas vaciladas de vez em quando, porque eles dão um trechinho assim de pesca, né, de cola para os alunos. Às vezes eles dão um trechinho que não está muito bem lido, não. Já aconteceu isso. Mas tem um documento, por exemplo, que eu uso sempre para ensinar os meus alunos a datar um documento que não tem data. É documento que a gente chama de datável, não é datador. Ele tem várias datas, é um documento do Luiz Gama, né? Ele tem várias datas, mas o próprio documento não tem data. Então, a gente vai usando essas datas que ele traz no documento como balizas para dizer, olha, o documento tem que ter sido produzido desde esse período e no máximo até esse período. Desde esse ano e no máximo até esse ano. Então, a gente consegue, às vezes, fechar assim em meses, né, essa data. Mas é um exercício legal e que a paleografia tem que fazer, né? Porque muitas vezes a gente se depara com um documento que não tem data assim escancarada e a gente precisa dar uma data para ele, né? Nem que seja uma data aproximativa. E então eu acho que a paleografia voltou à moda também nesse sentido e acho que isso tem ajudado muito tanto os professores de história a encantar os alunos, quanto os alunos a se encantarem com a história, com a paleografia e com documentos e sem medo de ir à documentação, né? Outra coisa que é importante é ir aos acervos, levar os alunos nos acervos, tanto o pessoal de arquivologia, quanto de biblioteconomia, quanto de história. Eu faço isso com meus alunos de paleografia sempre. Não tem, só não fiz durante a pandemia. Mas eu sempre faço com que eles trabalhem com documentos em papel real, assim, não aqueles que brotam no computador. Porque eu quero que eles extraiam do documento também as informações de materialidade. E, por exemplo, ano passado, me aconteceram 2 coisas bem legais. Um aluno veio perguntar se ele podia trabalhar com documentação da paróquia da cidade dele, que estava, por causa das aulas, ele começou a falar com o padre disse, mas aqui tem uns papéis antigos, aí foi lá olhar, enfim, trabalhou com isso, hoje está fazendo mestrado com essa área. E uma outra menina trabalhou com a escritura da casa dela, que é um terreno bem antigo aqui de Salvador, que ainda paga laudêmio, que é um imposto do tempo do Império, do tempo da colônia, né? E ela, então, trabalhou com essa documentação, fazendo todo o percurso, né, histórico do patrimônio que é da família dela. Achei muito bacana. Isso faz sentido para as pessoas, isso é muito legal. Tem que fazer sentido. Pô, mano, é muito da hora, mano. Tudo que tem a ver com história é uma parada bem legal. Eu me lembro que na época que eu estudava, né, eu tenho 25 anos, então, sei lá por uns, sei lá, acho que 2018, eu acho, por aí, é que já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Veio a pandemia. Nossa, tanto tempo para mim é piada, né, bonito? Eu tenho um filho de 21, né? Eu considero bastante tempo até, né? Sim, tempo é relativo. Tempo é relativo. Cara, daí a galera não curtiu muita história. Agora que veio aí a coisa da política, da galera só tendo que abraçar os dois lados, a galera desfazendo amizade por conta de política, esse tipo de coisa, batendo na mãe por conta de política. Então é isso, tá ligado? A galera quer história para poder defender os ideais e falar, galera, não sou burro, tá vendo? Não sou burro, isso é alguma coisa que eu defendo. Então, daí isso daí é da hora, mano. Isso daí é da hora da galera tá abraçando. É uma coisa interessante.
E assim, foi por um mau motivo, infelizmente, né? Mas foi bom pelo retorno, né? A compreensão de que essa é a nossa história, que ela faz sentido para nós, né? Que ela faz parte de nós. Porque, por muito tempo, as pessoas pensaram em história completamente descolada da realidade da gente, né? E ela não é. Eu ia falar uma coisa, agora me esqueci, meu Deus do céu, mas esqueci o que eu ia dizer. Enfim, mas assim, uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos é que a ideia de que só mão branca de homem e do poder escreveu é uma ideia muito equivocada e que é reforçada pelo fato de que as pessoas sempre vão aos mesmos lugares procurar documentação. Então, se todo mundo for para a Torre do Tombo, só vai achar documento administrativo de mão branca, masculina e do poder. Mas se eu for para dentro de um convento feminino, se eu for para dentro de uma sociedade de apoio mútuo negro, né? Se eu for para dentro de uma irmandade de pessoas de baixíssima renda, se eu for para dentro de um orfanato antiguésimo, ou se eu for para uma associação de ofícios, né? Ofícios mecânicos, que é sapateiro, costureiro, alfaiate, etc., eu vou encontrar escrita dessas pessoas. Elas escreveram, todas as pessoas, todos os estratos sociais tinham escrita em determinado tempo. É que, em geral, a gente vai bater sempre nas mesmas portas e acha que a documentação brota ali no computador, né? E pronto, e é mais fácil fazer isso. Ter o prazer de ter o contato. Quando eu falo em documento, geralmente eu já falo assim. O papel tem uma gramatura, porque já é uma coisa sinestésica. Quando eu começo a falar, eu olho para uma imagem, eu já mais ou menos imagino a textura daquele papel, né? a espessura dele, e até o cheiro vem. Né? Porque se ele está mais escurecido, ele vai ter um cheiro, porque ele vai estar mais oxidado, e etc, e assim por diante. Então, assim, botar os alunos em contato com isso dá uma girada de chave fantástica. Né? As pessoas entenderem que papiro é papiro, pergaminho é pergaminho, que pergaminho e papel não são a mesma coisa, e que nem todo documento antigo está escrito sobre pergaminho, né? Isso é bem bacana também. Né? Eu gosto muito de dar um choque de realidade na minha galera, né? E acho que isso faz com que eles gostem. Tanto é que volta e meia eles pedem, professora, não dá para ter disciplina 2, tipo assim, a 1 e a 2? Eu digo, peço, porque é o colegiado de vocês. Se me pedirem, eu dou. Que legal. Cara, então, assim, a gente já vai acabar, então vou te fazer as duas perguntas que eu faço para todo mundo, e daí a gente acaba. Primeiramente, eu amo filme, sou apaixonado por filme, então eu sempre pergunto para a galera quais que são os filmes favoritos dela. Quais que são os seus 3 filmes favoritos? Olha, tu tá falando com a pessoa errada. Eu quase não assisto filme. Mas, em geral, assim, há muito tempo que eu não assisto filme, cinema, etc. Geralmente eu assisto assim, quando eu estou em um voo muito grande, tipo a volta da Europa, mas, por exemplo, quando um livro vira filme, eu gosto bastante. Tipo, A Menina que Roubava Livros, é um filme fantástico. Né? O Morte sobre o Nilo, de Agatha Christie, que foi um dos últimos que eu assisti em voo, também foi fantástico. E quando a gente pega pelo meio do caminho, por exemplo, um filme que eu passei um dia, meu marido estava assistindo, eu sentei e fiquei assistindo. E aí eu me dei conta que ele era baseado num livro que um aluno tinha me dado, que era, eu não vou me lembrar do título, mas era uma equipe de especialistas em arte que foram junto com os aliados na Segunda Guerra para mapear as obras de arte e dizer, olha, não bombardeiem esse lugar, porque aqui está Pietà. Não bombardeiem esse lugar, porque aqui está Michelangelo, tá Davi, por exemplo, né? Não bombardeiem isso aqui, porque aqui está o resquício da biblioteca de Nínive, que é a mais antiga de que se tem notícia na história, né? Então, assim, gosto desse tipo de filme, né? Que me traz esse universo de livros, né? E, no fim das contas, mas eu prefiro ler, eu prefiro bastante ler. E hoje em dia, eu, em vez de ler para descansar meus olhos, já que meus olhos cansam bastante na leitura de trabalho, eu ouço o audiobook. Adoro o audiobook, acho o máximo o audiobook, acho fantástico. Cara, que da hora. Tem um filme que eu acho que você ia gostar, que é um filme de um zoológico polonês,
que ele precisa ser defendido, tá ligado? Antes dos nazistas chegarem. Daí, tipo assim, é duas pessoas que precisam proteger um zoológico inteiro para os nazistas não pegarem. Você viu? Eu vi. Esse filme é muito eu vi bom, num voo. Eu vi num cara. voo. Geralmente não são nos voos que eu vejo. Mas é muito legal mesmo. Gosto Muito desse bonito filme. mesmo. Sim, diga, qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta que eu faço para todo mundo, eu vou mudar um pouquinho, eu vou falar o seguinte: se você pegasse um livro com toda a sua vida e você o lesse, o que você iria pensar dele no final? Por exemplo, se você pegasse um livro desde quando você nasceu até esse exato segundo, e você falasse, cara, agora eu vou ler, vou detalhar ele, sabe? Vou ler assim atentamente até acabar. O que você pensaria sobre ele? Qual seria a sua visão desse livro? Pois sabe que eu tenho pensado muito nisso, porque nós estamos em outubro, final de outubro, daqui a 2 meses e meio eu faço a minha última progressão na universidade para virar titular, então que é o topo da carreira, né? E para virar titular, a gente defende um memorial, que é o relato da nossa carreira, né? Alguns começam o relato da carreira antes da vida acadêmica, porque, por exemplo, às vezes é um professor de escola que te faz gostar de uma disciplina, etc. Não é o meu caso. Meus professores de escola, me dou com eles muito bem até hoje, que estão vivos, né? Eles vivem vibrando, torcendo, né? Quando eu posto alguma coisa, ficam todos felizes, mas não foram eles que me influenciaram para virar poliógrafo. Eu descobri isso na graduação, né? Mas... esqueci de novo o que eu ia falar, meu Deus do céu. O nome disso é cansaço. Sim, aí eu tenho que fazer o meu memorial. E eu tenho pensado bastante que eu já vivi, no mínimo, 4 vidas. E eu acho que eu vou viver mais, espero, que eu tenha tempo para isso, viver mais pelo menos uma. Porque, assim, eu já fui bailarina profissional, professora de dança. Meu primeiro item da minha carteira de trabalho é professora de balé. Depois de jazz, depois de sapateado, né? Então, fui bailarina por muitos anos, depois fui revisora de livros por muitos anos, né? Trabalhei como tradutora oral e escrita de francês, espanhol, italiano, e depois virei professora de letras, de modo geral. Agora sou paleógrafa, assim, quase que em tempo integral, e paleógrafa que não para quieta num canto. Semana que vem, eu estou aqui essa semana, né? Semana passada estava em Portugal, e na próxima semana estarei em Santarém, né? Então, assim, pensando nisso, eu me dou conta que eu volta e meia dou um reset e começo de novo. E não, assim, não me arrependo nem um pouco de nenhuma dessas resetadas na minha vida. E quando eu me aposentar, o que não vai demorar até os 70 anos, garanto, eu vou resetar de novo e eu vou virar leitora de audiobook. Porque eu entendi qual é a fórmula as fórmulas, né? As muitas fórmulas de produzir um audiobook, e eu amo esse ambiente editorial, só que agora para um outro universo, né? Eu acho que isso é por esse caminho aí que eu vou quando eu pendurar a chuteira de paleógrafo. Tem gente que diz assim, mas como você vai jogar toda a sua bagagem fora? Não, eu já deixei um monte de gente formada. Um monte mesmo. Sim. Claro que minha idade faz com que eu tenha mais, minha experiência faz com que eu tenha mais, e porque eu trabalho com muito acervo, e eu trabalho muito. Tipo assim, meu dia tem 48 horas, facinho, né? Mas não vou ficar triste, não, de virar a chave. Então, assim, eu estou fazendo o livro da minha vida agora, de novo, né, para esse memorial, que vai ser lido por 5 pessoas de uma banca, que vão comentar, porque, assim, na verdade, não tem muito como questionar as escolhas que um professor, que um acadêmico fez no fim da carreira dele, né? E eu acho que eu não fiz escolhas erradas, não. Eu não me arrependo de nenhuma das minhas viradas de chave, nenhum dos caminhos que eu segui. Não é que eu não me arrependa de nada que eu tenha feito, né? Mas gosto do percurso, dos percursos, né? Que eu tracei aí para minha vida, e quase todos foram muito sem querer, assim, caíram no colo. Por exemplo, eu não vou ao acervo, eu vou ao acervo. O acervo me chama. Isso é cair no colo, literalmente, né? Isso daí é não que seja fácil. Você falou que a galera vai lá, vai ter 5 pessoas que vai ler sobre a sua vida, né? E daí eles vão comentar. Cara, faz sentido, porque sempre quando eu faço essa pergunta para alguém, cara, o que eu vou falar? A pessoa tá me contando da vida dela, daí, tipo, o que eu vou falar, tá ligado? Não tem o que eu falar, não tem o que eu comentar. A pessoa
contou pra mim o que ela sente na vida dela. Eu não tenho muito o que falar, tá ligado? Só falar, beleza, ótima resposta, né? Essa tem que fazer. Eu considero essa promoção, que existe progressão e promoção na carreira acadêmica, né, federal. E essa última promoção, que é de mudança de um nível para outro, quer dizer, de um nível não, de um status para outro, né, eu considero ela mais uma festa, uma comemoração, porque obviamente as pessoas não vão olhar para trás e dizer assim, olha, você deveria lá na graduação ter feito tal coisa. Até porque não adianta mais, né? Então, assim, eu acho que é um repensar na nossa vida quando a gente chega, não no fim da carreira, eu acho que eu não estou no fim da minha ainda, até porque não tenho nem idade para me aposentar, embora tenha tempo de serviço para isso, mas ainda tem que ficar um percurso aí pela frente. Mas é instigante a gente botar tudo isso no papel, dar um trabalho, mas é legal. Né? Eu tenho feito isso bastante. Não tenho me arrependido. Aliás, sua voz é perfeita para Outlook, cara. Eu fiquei o podcast inteiro pensando nisso. Sua voz é perfeita. Várias vezes já me perguntaram por que eu não fui jornalista. Pô, mais outra vida. De repente, uma outra vida, eu vou ser jornalista. Posso deixar um convite para as pessoas? Não, claro. Eu tenho um site que eu mesma fiz, né? Tem um site assim, bem caseiro, que se chama Alicia Lose Paleografia e Companhia. Que lá onde eu coloco todos os vídeos que foram gerados, em geral, durante a pandemia, de aula não, mas assim, conferência, curso, minicurso, mesa redonda, etc. Está tudo organizado lá. Quem quiser saber mais de paleografia, vá para lá. Quem quiser fazer um curso de paleografia, entre no MOOC, M-O-O-C, Paleografia na Rede Wiki, dentro da Wikiversidade, que é livre, gratuito, são 60 horas de curso, com 48 horas de mim falando, falando bastante, né? E com interação com alunos e coisa e tal. As aulas estão todas gravadas, tem atividade de transcrição colaborativa, então, se quiserem, vão lá, metam a mão no manuscrito, não se preocupem que, se errarem, a gente conserta, né? Tudo é reversível, né? E quem quiser ler sobre paleografia, o meu perfil no academia.edu, que é um dos perfis acadêmicos, o currículo, a gente bota o que a gente fez, né? Mas no academia.edu a gente bota os textos integrais. Então, todos os meus livros estão lá, mesmo os que foram impressos, eu boto PDF lá, e todos os meus artigos estão lá. Então, assim, se quiser saber mais, corra ali, que vocês vão ter material bastante para entender o que é essa área. E, sinceramente, é fascinante. Quem entrar não sai mais. Pô, eu com certeza vou pegar para fazer um curso, mano, maravilhoso. Cara, então, espero que tenha mais do seu tempo. Eu adorei falar com você é muito gente boa. Tamo junto, Obrigada. mano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde e tamo junto. Seu podcast é amanhã, às 7. Ok, divulgarei. Uma ótima